Algumas gimmicks parecem ter sido criadas sem muito planejamento ou sentido, mas essa ideia de gimmicks ruins não é exclusivamente da WWE. Todas as promoções de luta livre já tropeçaram nisso em algum momento. Às vezes, parece até que o personagem foi criado sem a intenção de sucesso, como se a empresa quisesse ver o lutador se virar com uma gimmick ruim mesmo. Na maioria dos casos, o lutador acaba se afastando desse personagem e buscando algo melhor. Mas tem vezes em que, contra todas as expectativas, o público acaba se apegando a essa gimmick boba e transforma em algo divertido e popular. De qualquer forma, existem gimmicks que simplesmente são ruins, independentemente do talento ou carisma do lutador. E aí, a má fama fica marcada, seja na WWE, na AEW ou qualquer outra empresa de luta livre. Então galera, antes da gente prosseguir pro nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu vou passar pra vocês, beleza? Então meu povo, partiu pro vídeo. Rippleman, WWE. Barry Darsow foi 3 vezes campeão mundial de duplas na WWE como Smash, um dos integrantes do Demolition. Pesando quase 135 quilos, ele trazia um estilo agressivo e contundente para a divisão de duplas, sendo uma peça fundamental para o sucesso do grupo. Porém, quando a fase do Demolition chegou ao fim, a WWE transformou Smash no personagem Rippleman. Como estrela solo, essa gimmick foi simplesmente sem sentido. Apesar de todo o seu talento, Barry Darsow fez o possível para fazer o público comprar a ideia. O personagem carregava uma corda de reboque para o ringue e usava uma máscara estilo Zorro, e o resultado, uma gimmick que para muitos foi algo bem idiota. Kris Statlander, AEW. Kris Statlander é uma atleta incrivelmente talentosa no ringue, com habilidades que impressionam desde as suas primeiras aparições. No entanto, a gimmick que ela teve na AEW gerou reações mistas. Ela era apresentada como a maior alienígena da galáxia, vindo da galáxia de Andrômeda, e com golpes com nomes como Área 51, trazia uma vibe que lembrava os personagens extravagantes da WWE nos anos 90, como o famoso Max Moon. E por mais divertida que fosse, a gimmick alienígena acabou não sendo levada muito a sério por boa parte do público, principalmente por não se alinhar com o cenário moderno da luta livre feminina. Felizmente, Kris Statlander evoluiu e deixou a personagem alienígena para trás. Aos 29 anos, ela ainda tem uma carreira promissora pela frente, e agora que adotou um estilo mais sério e intenso, talvez finalmente prove que ainda pode ser fora desse mundo, só que agora por motivos mais convincentes. Real Man Steve Regal, WWE. William Regal é amplamente reconhecido como um dos lutadores técnicos mais talentosos da história da luta livre, mas sua trajetória na WWE nem sempre refletiu esse prestígio, e após se destacar na WCW como um aristocrático Blue Blood Steven Regal, ele chegou à WWE em 1998 e foi drasticamente repaginado. Sob o comando de Vince Russo, Regal virou o Real Man Steve Regal, uma gimmick completamente fora de sintonia com seu estilo. Com a camisa de flanela e capacete de operário, ele era apresentado como um lenhador durão e viril. Os vídeos promocionais o mostravam cortando lenha e se barbeando com uma navalha, numa tentativa forçada de afastá-lo da imagem refinada que tinha antes. Infelizmente ou felizmente, dependendo do seu ponto de vista, a gimmick não durou. E em janeiro de 1999, William Regal se internou em uma clínica de reabilitação, encerrando prematuramente o personagem. Ele só voltaria à WWE em setembro de 2000 e dessa vez assumindo a persona que mais se alinhava ao seu talento e carisma, um vilão inglês refinado, cínico e sarcástico que os fãs aprenderam a respeitar. Shark Boy, TNA. Shark Boy é um daqueles casos clássicos de uma gimmick tão absurda que, de algum modo, acabou funcionando, ao menos por um tempo. O personagem era literalmente um homem tubarão, com uma máscara que lembrava uma cabeça de tubarão e movimentos exageradamente caricatos. Criado para parecer algo saído de um desenho animado, ele chegou a ganhar certo destaque no final dos dias da WCW, e mais tarde marcou presença de forma mais consistente na TNA. Vindo das profundezas do oceano, Shark Boy chegou a aparecer no documentário da MTV,
que o ajudou a impulsionar o seu culto de fãs. No entanto, qualquer tentativa de ser levado a sério terminou de vez quando, em 2018, ele adotou uma paródia de Stone Cold Steve Austin, tornando-se Stone Cold Shark Boy. Ele entrava no ringue ao som de Give Me a Shell Yeah e bebia suco de mariscos em vez de cerveja. E por mais engraçada ou inusitada que fosse, a gimmick era no fundo uma piada, e bastante boba por sinal. Ainda assim, Shark Boy conseguiu prolongar sua carreira com base nesse humor absurdo, provando que às vezes, mesmo os personagens mais bobos podem encontrar o seu lugar no coração dos fãs. Shockmaster, WCW. O Shockmaster é, sem dúvida, um dos casos mais lendários de um desastre acidental que acabou virando piada interna no mundo da luta livre. A ideia original era simples: apresentar um novo personagem misterioso, poderoso e intimidador que seria um grande aliado dos mocinhos em uma rivalidade importante. No papel, o Shockmaster seria um enigma com presença imponente. Então, qual foi o problema? Bom, a sua estreia. Durante o Clash of Champions da WCW em 1993, o plano era que Shockmaster atravessasse dramaticamente uma parede, revelando sua identidade e chocando o público. O que aconteceu foi o completo oposto. Ele tropeçou na base da parede e caiu de cara no chão, e o seu capacete, que nada mais era do que um capacete de Stormtrooper coberto de purpurina, rolou para longe. Tudo isso diante de outros grandes nomes que mal conseguiram conter o riso. A partir daquele momento, qualquer chance de ser levado a sério desapareceu. A WCW tentou contornar a situação, transformando o personagem em um atrapalhado cômico. Um tipo de gigante desajeitado, Shockmaster chegou a lutar em pay-per-views como Halloween Havoc, Battle Ball e Starrcade, mas a má impressão inicial nunca foi superada. Menos de um ano depois, ele voltava para a WWE sob a identidade de Typhoon. Ainda assim, sua breve passagem como Shockmaster continua sendo uma das maiores gafes e, ao mesmo tempo, um dos momentos mais engraçados e inesquecíveis da história do Pro Wrestling. Rockabilly, WWE. Billy Gunn é um dos nomes mais longevos e carismáticos da história da luta livre, mas sua carreira quase foi encerrada precocemente por conta de uma das gimmicks mais bizarras da Attitude Era, o famigerado Rockabilly. Após o fim da dupla Smoking Guns, que fez sucesso na New Generation Era, ao lado de Bart Gunn, Billy Gunn precisou se reinventar. A solução criativa da WWE foi colocá-lo sob a tutela de ninguém menos que The Honky Tonk Man, um personagem já caricato por si só, e a partir disso nascia o Rockabilly, uma mistura estranha de cowboy com roqueiro dos anos 50, que entrava no ringue de jaqueta com lantejoulas, penteado engomado e uma identidade completamente deslocada para o momento da empresa. Nem mesmo Billy Gunn acreditava naquilo. Anos depois, ele confessou que achava que a WWE estava tentando fazer com que ele pedisse demissão com uma gimmick tão ridícula quanto aquela, e pode-se argumentar que o plano quase deu certo. Mas aí veio o ponto de virada. Após quebrar uma guitarra na cabeça de The Honky Tonk Man, Billy Gunn se aliou ao então desvalorizado Double J Jesse James, que também buscava uma nova vida na WWE. Juntos, eles formaram o The New Age Outlaws, uma das duplas mais populares e bem-sucedidas da Attitude Era, eventualmente fazendo parte do The Generation X e garantindo lugar na história do Pro Wrestling. No final das contas, o Rockabilly pode ter sido um dos personagens mais bobos que a WWE já colocou na TV, mas também foi um trampolim, por mais esquisito que pareça, para uma das reviravoltas mais bem-sucedidas da carreira de um lutador. O-Kato, TNA. Kazuchika Okada é reconhecido como um dos maiores lutadores da história do Pro Wrestling, com 5 reinados como IWGP Heavyweight Champion, incluindo o mais longo de todos os tempos, e seu status lendário dentro da New Japan Pro Wrestling. É difícil imaginar que alguém poderia ter desperdiçado um talento tão óbvio, mas foi exatamente isso que aconteceu durante a sua breve passagem e desastrosa, por sinal, pela TNA. No início da década de 2010, Okada ainda estava com seus 20 e poucos anos e foi enviado para a TNA como parte de um acordo de intercâmbio de talentos com a New Japan Pro Wrestling. Era uma grande oportunidade de se expor ao público americano,
e adquirir experiência fora do Japão. No entanto, a TNA não tinha a menor noção da joia que tinha nas mãos. E pior, tratou ele como um personagem secundário e caricato. O auge, ou o fundo do poço, dessa má administração foi quando decidiram transformá-lo em Okato, um personagem inspirado em Kato, um ajudante do super-herói Besouro Verde. Vestido em um uniforme ridículo, máscara e sem qualquer traço do brilho que viria a mostrar anos depois, Okada era relegado a um papel de figurante em histórias irrelevantes, aparecendo como um sidekick sem voz ou importância. O tratamento foi tão ofensivo não só ao talento de Okada, mas também ao prestígio da New Japan Pro Wrestling, que a própria New Japan encerrou sua parceria com a TNA como forma de protesto. O que torna tudo isso ainda mais absurdo é olhar para onde Okada chegou após sair da TNA. O homem se transformou no Rainmaker, teve rivalidades históricas com nomes como Kenny Omega e Hiroshi Tanahashi, redefiniu o main event do Strong Style japonês e conquistou fãs ao redor do mundo. Enquanto isso, a TNA passou anos lidando com as consequências de más decisões criativas, essa talvez sendo uma das piores. E a lição: nunca subestime um jovem talento. Você pode estar enterrando um futuro ícone. The Fat Chick Thriller, WCW. Mike Awesome era tudo que uma grande empresa de wrestling poderia querer. Um gigante ágil, com presença no ringue dominante, aparência intimidadora e histórico de lutas brutais e intensas na WCW. Ele havia conquistado respeito e prestígio como The Career Killer, destruindo adversários com brutalidade e se destacando como campeão mundial da ECW. Por isso, sua chegada na WCW em abril de 2000, ainda como campeão mundial da ECW, gerou grande expectativa. Ele parecia pronto para ser uma das novas potências da empresa, mas o que a WCW fez com esse potencial foi simplesmente incompreensível. Poucos meses depois da sua estreia, Mike Awesome foi rebatizado como The Fat Chick Thriller. A gimmick, ofensiva por natureza, girava em torno da sua obsessão por mulheres gordinhas, e suas aparições no ringue passaram a focar mais em piadas visuais e situações constrangedoras do que o seu talento como lutador. Era um desperdício total de tudo que ele poderia ter representado na empresa. E como se não bastasse, a WCW não parou por aí. Após abandonar o Fat Chick Thriller, Mike Awesome foi forçado a assumir mais um personagem caricato, o That 70s Guy. Nessa versão, ele entrava com roupas e adereços inspirados na década de 1970, inclusive usando um ônibus no estilo Disco Van. O lutador com potencial de um campeão mundial estava agora sendo reduzido a uma piada visual que parecia saída de um programa de comédia. E é claro, ambos os personagens destoavam completamente da persona dominante e agressiva que ele havia estabelecido na ECW, e em vez de continuar o ímpeto e apresentar Mike Awesome como um lutador imparável, a WCW sabotou com gimmicks ridículas que nunca fizeram sentido, nem para os fãs e nem para o próprio Mike Awesome. The Red Rooster, WWE. Terry Taylor parecia destinado a grandes coisas no mundo da luta livre. Estreando em 1979, ele passou quase toda a década de 1980 sendo visto como uma futura estrela do main event. Alguém com habilidade técnica sólida, carisma natural e presença de ringue respeitável. Ele teve passagens marcantes em territórios como Mid-South Wrestling e Jim Crockett Promotions, onde conquistou títulos e reconhecimento por suas performances consistentes. Mas tudo mudou em 1988, quando Terry Taylor assinou com a WWE, e em vez de aproveitar a sua trajetória em ascensão, a empresa decidiu rebatizá-lo com uma das gimmicks mais bizarras da história do wrestling, o Red Rooster. Vestindo trajes vermelhos, uma jaqueta brilhante e ostentando um moicano vermelho no topo do seu cabelo louro, Terry Taylor era forçado a agir como um galo dentro e fora do ringue, com passos curtos, movimentos de cabeça e até sons que simulavam um frango de briga. E foi assim que o personagem rapidamente se tornou alvo de piadas, e qualquer seriedade que Terry Taylor havia conquistado ao longo de sua carreira acabou indo embora. A gimmick foi tão limitadora que o Red Rooster nunca conseguiu sair do mid-card, e o seu auge foi uma rivalidade com o Brooklyn Brawler, um jobber clássico da WWE.
O potencial que Terry Taylor havia mostrado anos antes se perdeu em meio a cacarejos e performances caricatas. Mesmo depois de deixar a WWE, a sombra do Red Rooster o seguiu, e Terry Taylor voltou a lutar em outras promoções, mas nunca conseguiu recuperar o status ou respeito que havia construído antes da gimmick ridícula. E ele se tornaria mais conhecido nos bastidores do que como lutador, trabalhando nos anos seguintes como produtor e agente em várias empresas, incluindo WWE e TNA. Orange Cassidy, AEW. Diferente de Terry Taylor, que teve a sua carreira praticamente afundada por uma gimmick ridícula, Orange Cassidy conseguiu fazer exatamente o oposto, transformar um personagem que era para ser idiota em uma das maiores sensações da luta livre moderna. Conhecido como o rei do estilo preguiçoso, Orange Cassidy interpreta um personagem que, à primeira vista, parece completamente desinteressado. Ele entra nas arenas com óculos escuros, mãos no bolso e uma postura de quem mal quer estar ali. Os chutes em câmera lenta viraram marca registrada, movimentos tão absurdamente lentos e fracos que beiram o cômico. Mas os fãs acabaram abraçando ele com entusiasmo. E durante as lutas, Orange Cassidy vai gradualmente acordando, mostrando que por trás da preguiça existe um lutador incrivelmente técnico, ágil e criativo. Essa transição dentro dos combates, do cômico ao sério, acabou sendo seu grande trunfo. Ele não apenas subverte expectativas, mas também cria um espetáculo único. E mesmo com uma gimmick que muitos diriam ser uma piada, Orange Cassidy se tornou um dos lutadores mais populares da história da AEW, com uma legião de fãs, vendas expressivas de produtos oficiais e destaque constante nos programas da empresa, provando que no wrestling, uma boa execução pode transformar até a ideia mais absurda em algo brilhante. Orange Cassidy é um exemplo vivo de que o wrestling é uma mistura de atletismo, carisma e criatividade, e que às vezes o que parece burro no papel pode se tornar genial diante do público certo e também da pessoa certa. Então galera, chegamos no final do nosso vídeo, então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!